Deus disse: Oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros, voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos. Pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se a manhã. Quinto dia. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conjunto de textos que, à primeira vista, parecem bastante simples. Sim, muito diretos. A fonte principal é, no fundo, uma reflexão sobre 3 versículos do livro de Gênesis, aqueles que descrevem a criação dos peixes e das aves. Certo. Parece tudo muito claro, não é? Mas a questão que esta análise levanta, e que eu achei fascinante, é como é que uma passagem tão curta sobre animais nos pode ensinar algo fundamental sobre como viver a nossa própria vida. É uma ótima forma de pôr a questão. O nosso objetivo aqui é mesmo tentar desconstruir isto. Vamos explorar como esta fonte extrai ideias que são surpreendentes sobre o movimento, sobre o propósito e até sobre o que significa ser abençoado. Tudo a partir de um texto milenar. Exato. A promessa é que no final talvez olhemos para palavras como crescimento e espaço de uma forma completamente diferente. Pronto, vamos a isso. Sem dúvida. E o interessante aqui é a forma como as fontes dialogam umas com as outras. A nossa análise principal parte de uma leitura de Gênesis numa tradução moderna, a da Message, que é muito viva, muito imagética. Sim. Mas depois, para dar mais força aos seus argumentos, vai buscar reforços a textos teológicos mais clássicos. Como Patriarcas e Profetas e o Educação, certo? Exatamente. Portanto, é como ver uma ideia nova a ser, de certa forma, validada e aprofundada por uma sabedoria mais antiga. É uma conversa entre tempos. Gosto disso. E, olha, o primeiro ponto que me saltou logo à vista e no qual eu nunca tinha realmente parado para pensar é que a primeira descrição da vida na narrativa bíblica não é sobre a existência estática. Não. É sobre movimento. A palavra usada e que a tradução de Message capta tão bem é que as águas devem fervilhar com vida. Fervilhar. Não é uma imagem de paz e sossego, pois não. É uma imagem de pura energia, quase caótica, mas maravilhosa. Pois, e isso é crucial, é mesmo o ponto de partida, porque subverte a nossa imagem mental de criação como algo que aparece perfeito e parado como numa fotografia. Exato. O texto sugere que a vida, na sua essência, é inquieta. É um processo, não é um objeto. A fonte argumenta que fervilhar implica circular, ocupar espaços, interagir, responder ao ambiente. Ou seja, não é uma existência passiva à espera de um comando. De todo. É uma presença vibrante desde o primeiro momento. Pensa nisto. É a diferença entre um lago parado e um rio a correr. A vida é o rio. Gosto muito dessa analogia. Mas se a vida é este fervilhar de energia, este rio a correr, como é que não se torna um caos completo? Especialmente quando pensamos no que vem a seguir. As grandes criaturas do mar. Exato. Essa é a pergunta-chave e é aqui que a análise se torna mesmo fascinante. O texto-fonte lembra-nos de algo muito importante. Em quase todas as mitologias antigas, o mar era o símbolo do caos primordial, do desconhecido, do perigo. Certo. Pensemos no Leviatã hebraico, na Tiamat da Babilónia. O mar era o sítio onde viviam os monstros. Era a fronteira do medo. Espera lá. Então, a fonte está a dizer que as baleias e as outras grandes criaturas, que para nós hoje são majestosas, para um povo antigo podiam ser a personificação desses monstros, desses medos. Precisamente. E que o texto de Gênesis as apresenta sem drama nenhum, como se Deus estivesse apenas a criar mais uma coisa na sua lista de tarefas. Exatamente. Essa é a grande subversão. Não há uma batalha épica. Não há um Deus a lutar contra um monstro marinho para conseguir impor a ordem. Não. O texto diz, de forma quase descontraída, Deus criou as enormes baleias. Ponto final. Uau! A fonte argumenta que isto é um ato deliberado de normalização.
O que podia ser temido, o que podia representar o caos, é apresentado como parte integrante e calma da ordem divina. É uma afirmação teológica fortíssima, então. Sem dúvida. Está a dizer, não há nada, por maior ou mais assustador que pareça, que esteja fora do meu plano. Isso muda completamente a leitura. Não é sobre domar o caos. É sobre mostrar que aquilo que nós percebemos como caos já faz parte de uma ordem maior. Precisamente. E é por isso que a fonte vai buscar aquela citação de patriarcas e profetas. Todas as criaturas, grandes e pequenas, obedecem às leis estabelecidas pelo Criador. Lá está. Isto reforça a ideia de que a escala não importa. Uma baleia e o plâncton operam sob o mesmo sistema de leis. O que a nossa fonte sugere é que Gênesis está a desmistificar o medo do desconhecido. Está a dizer que o grandioso não é uma ameaça à ordem, é uma expressão dela. Uau! Ok, então temos vida como movimento energético e temos o que é grandioso e assustador a ser integrado calmamente na ordem. E o que é que acontece a seguir na narrativa? A fonte destaca um momento que é aparentemente uma estreia. Sim, é a primeira vez que a palavra abençoou aparece no livro de Gênesis. E a sequência, como a nossa fonte sublinha, é tudo. A sequência. Repara, primeiro o texto diz Deus os abençoou. E só depois é que diz sejam férteis, multipliquem-se e encham as águas dos mares. Normalmente nós pensaríamos ao contrário, não é? Trabalha, produz e depois serás abençoado se tivesses sucesso. Mas aqui a benção vem primeiro. Qual é a implicação disso? A implicação, segundo a análise, é transformadora. A benção não é um desejo de boa sorte Certo. ou uma recompensa por um bom trabalho. É uma capacitação. Capacitação, gosto da palavra. É como instalar o sistema operativo antes de pedir ao computador para correr um programa. A vida é, primeiro, dotada da capacidade intrínseca de crescer, de prosperar. E a ordem para multiplicar. É o que então? É apenas um convite para usar a capacidade que acabou de ser concedida. Não é um fardo ou uma exigência. Então, o crescimento não é uma luta contra as probabilidades. Exato. É a consequência natural de uma condição que já existe. A fonte reforça isto com a citação do livro Educação. Que diz o quê? A vida, com todas as suas forças de crescimento e desenvolvimento, procede da vontade divina. A tua analogia do software é perfeita. A bênção é o software que permite o crescimento. E a ordem para multiplicar é só o clicar no ícone. É isso mesmo. O potencial já lá está. Isto muda a nossa visão do crescimento, de algo que temos de forçar a acontecer para algo que temos de permitir que aconteça. Isso faz-me lembrar quando se tenta forçar uma planta a crescer. Não funciona, pois não. Claro que não. Temos de criar as condições certas, a terra, a água, a luz, e depois confiar no processo que já está dentro da semente. A fonte parece estar a aplicar essa lógica a toda a criação. É exatamente essa a ideia. E isso leva-nos, naturalmente, à questão do espaço. Certo. Se toda esta vida foi abençoada para crescer e multiplicar-se, onde é que todo este crescimento acontece? É aí que entra aquela linguagem simples e poderosa que a fonte destaca. O oceano se enche, o céu se enche. Não há uma única palavra sobre competição. Não diz os peixes lutaram pelo melhor coral ou as aves competiram pelo ramo mais alto. A imagem é de uma distribuição harmoniosa. E o princípio que a nossa fonte extrai disto é fundamental. Onde cada um ocupa o seu lugar, a vida floresce. Isso vai muito para além da ecologia, não é? Muito para além. Sugere uma relação profunda entre prosperidade e pertencer a um lugar. Não se trata de uma conquista agressiva de território, mas de habitar o nicho para o qual se foi desenhado. A harmonia do sistema não vem da uniformidade, mas da diversidade bem distribuída. O oceano é perfeito para os peixes, o céu é perfeito para as aves. A fonte sugere que a vida não floresce em qualquer lugar, floresce no seu lugar certo. E há uma beleza nisso, na ideia de que não precisamos estar em todo o lado. Que o nosso florescimento pode estar ligado a encontrar e a habitar o nosso próprio céu, ao nosso próprio oceano. Exatamente. A vida não se anula a si mesma porque cada forma de vida tem o seu domínio. É um modelo de coexistência, não de conquista. E isto prepara o terreno para a conclusão do ciclo. Certo, a famosa frase que encerra cada dia da criação. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quinto dia. A nossa fonte oferece uma interpretação disto que eu achei contraintuitiva, mas muito poderosa. Sim. A minha tendência era ler isto como
fim do dia de trabalho, hora de descansar. Mas não é essa a leitura que nos é proposta, pois não? Não de todo. A análise sugere que devemos ler essa frase não como uma paragem, mas como um selo de aprovação num sistema que continua a funcionar sozinho. Como assim? Pensa nisto. Deus criou a vida, ordenou-a, abençoou-a com a capacidade de se multiplicar e deu-lhe um espaço para o fazer. O sistema está montado. Ok. A frase tarde e manhã não significa que o trabalho parou. Significa o motor está a trabalhar e vai continuar a trabalhar durante a noite. A criação segue adiante por si mesma, porque recebeu tudo o que precisava para o fazer. Então é a confirmação de que o processo se tornou autossustentável. Exato. As aves e os peixes não precisam de ser recriados no dia seguinte. Foram capacitados para continuar o seu próprio ciclo. Portanto, o fechar do dia não é um fim, mas a garantia de que o sistema está a funcionar. Se ligarmos isto ao quadro geral, vemos um padrão. A criação do quinto dia, nesta leitura, estabelece um motor de vida que é dinâmico, ordenado e autossustentável. O ciclo diário não marca apenas a passagem do tempo, marca a persistência e a resiliência deste sistema. É como se, no final do dia, houvesse um relatório de estado que diz sistema operacional, equilibrado, preparado para perdurar. Então, o que é que tiramos disto tudo? Quando juntamos as peças, a imagem que emerge é incrivelmente coerente. Sim. Começamos com a vida a ser definida não por aquilo que é, mas por aquilo que faz, um fervilhar de movimento constante. Certo. Depois vimos como o que é grande e potencialmente caótico é integrado na ordem, sem medo. A seguir, o ponto central, a descoberta de que o crescimento é uma resposta a uma capacitação prévia, uma bênção, e não uma luta desesperada. E por fim, a ideia de que este florescimento acontece quando cada ser habita o seu espaço designado. A síntese final, no fundo, é que esta perspectiva encara a criação não como um evento mágico e estático lá atrás no passado, mas como o lançamento de um processo contínuo e inteligente. Ok. A análise muda o nosso foco do o que foi criado, os peixes e as aves, para o como e o porquê da sua existência. O como é através de um dinamismo ordenado e o porquê, ao que parece, é para florescer e encher os seus espaços, movidos por uma capacitação original que nunca desaparece. E é isto que nos leva à reflexão final que a nossa fonte propõe na sua meditação para hoje. Ela pega em todas estas ideias e pergunta: e nós? Exato. A sugestão é poderosa. Se a vida que nasce abençoada não precisa de ser forçada a crescer, então talvez o nosso desafio diário não seja sempre produzir mais, lutar por mais, conquistar mais. Certo. Talvez o convite seja, em vez disso, aprender a habitar melhor o nosso próprio espaço, confiar mais no fervilhar interior. E essa reflexão deixa-nos com uma provocação final, uma questão que a fonte lança diretamente e que fica a pairar no ar. Qual é? Em vez de tentarmos forçar resultados, de nadar contra a corrente em todas as frentes, em que áreas da nossa vida seria mais frutífero simplesmente mover-se com mais liberdade, confiando na capacitação que, segundo esta perspectiva, já existe. Onde é que a nossa energia seria mais bem gasta? Não a tentar criar o crescimento, mas a permitir que o crescimento que já foi abençoado finalmente aconteça.